Primeiro boa tarde para todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Ciota, do professor Jadir, do professor César, do professor Igor, companheiro lá de Univel, da Ana, do Douglas e dos demais presentes. Professor Esther, agradecer pelo convite, né? A gente sempre se sente muito lisonjeado com um convite como esse. E eu tentei ao máximo tentar buscar, dentro da perspectiva habermasiana, uma possibilidade de tratar da questão do discurso feminista. E para mim foi uma grata surpresa, porque quando fui convidada para falar a respeito, eu fiquei pensando, poxa, mas como vou abordar a questão feminina a partir da perspectiva de Habermas? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa rápida para o evento, e principalmente a partir da obra Inclusão do Outro. E de fato o Habermas, ele fala sobre o discurso feminista, e ele tem inclusive uma perspectiva própria dele, que talvez até seja compartilhada por outros, como Rawls, como Singer. E você citou a Mary Wollstonecraft, que eu nunca sei como que pronuncia isso, gente. É muito complexo para a minha pessoa. E o Habermas, inclusive, ele cita a questão da reivindicação, ou manifesto pelos direitos das mulheres, e ele começa toda a sua abordagem citando a Mary e dizendo que talvez o grande problema esteja localizado ali, no momento em que surge o discurso feminista, e esse discurso feminista ele esteja atrelado a uma busca pelo desenvolvimento de uma igualdade total e de uma isonomia total em relação ao direito das mulheres. Eu sei que falar isso em um evento que tem como principal objetivo divulgar a perspectiva feminista talvez seja muito arriscado, né? Mas o Habermas, entendam que ele está dizendo isso, eu estou aqui como mera intérprete, e ele diz que na mesma época em que a Mary ela publica essa questão do manifesto pelo direito das mulheres, um outro autor, o Taylor, ele publica uma obra, um folhetim, como se fosse um folhetim de jornal, satirizando o que ela propõe e falando sobre a reivindicação dos direitos dos brutos, brutes em inglês, né, que seria o animal de carga, o animal de atração, ironizando jocosamente, dizendo que se a mulher tem direitos iguais, então logo os brutos também, os animais de atração também tinham direitos iguais, né? É um absurdo, mas são os absurdos que acontecem em todas as épocas. E o Habermas, ele fala, na época, o que teve impacto foi a jocosa publicação do Taylor, e não a publicação séria da Mary, né? Na época, o que veio à tona foi a publicação dele. E aí, o Habermas, ele diz que, dentro dessa perspectiva, ali você já consegue perceber a necessidade de você alocar o discurso feminista dentro de uma condição muito peculiar, que é a condição das diferenças, né? Somos diferentes. Mulher, homem, animal, homem, somos diferentes. Hoje em dia, por exemplo, nós falamos dos direitos dos animais. Ok, por que temos tanta dificuldade em admitir o direito dos animais, em admitir inclusive os animais como seres sencientes? Talvez porque também seja uma construção cultural, bem como a construção cultural naquele momento no século XVIII atingia as mulheres no sentido de minorar os seus direitos. Então, da mesma forma que hoje nós temos, o Habermas coloca esse argumento, da mesma forma que hoje nós temos essa grande dificuldade de admitir o animal enquanto ser senciente, ser que sente, que pensa, que tem, de certa forma, consciência da sua existência, também no século XVIII se tinha uma construção cultural em que se negligenciava e se minorava o direito da mulher no sentido do reconhecimento da sua igualdade, né? Entretanto, mesmo diante do reconhecimento da igualdade, o Habermas, ele coloca de uma forma muito clara que, diante desse discurso contemporâneo da alteridade, da dignidade humana, da busca de reconhecimento das diferenças, a gente está meio que engendrado em uma grande cilada, né? Porque ele diz que, sem a observação de cada desigualdade da própria condição feminina em relação à condição masculina, nós não avançamos no sentido de construir uma
real situação de direitos, de ampliação de direitos. Nós não temos nenhum tipo de avanço se todos nós permanecermos vinculados àquela mesma proposta presente lá no século XVIII. Então é como se a proposta do Habermas fosse uma proposta de uma necessidade de que o próprio discurso feminista ele fosse sendo gradativamente reformulado, e reformulado por meio da necessidade de que se entenda definitivamente que somos iguais, mas dentro das nossas diferenças, né? Quem fala isso, inclusive, é o próprio Rawls, porque, como eu disse a princípio, toda essa reconstrução habermasiana, ela é derivativa, ela deriva da abordagem de John Rawls e deriva da abordagem do Peter Singer. Então, ele não está assim, criando nada novo, e ele mesmo atribui, ele mesmo, na obra Inclusão do Outro, ele atribui toda essa abordagem. Ele fala, olha, estou aqui relendo isso, mas agora relendo essa abordagem por meio de uma teoria procedimental, porque ele estabelece, dentro das esferas sistêmicas do Estado, nós temos que ter um responsável por essa necessidade de reconhecimento da condição de igualdade dentro das diferenças. E o responsável, a esfera responsável por isso, ela é o direito, né? Afinal de contas, como você mesmo diagnostica no seu estudo, no direito que a gente vai ter leis específicas para o trabalho, para a aposentadoria, para o aborto, né? O homem nunca você vai falar de lei que legalize aborto em relação ao gênero masculino. Obviamente, somos mulheres, somos diferentes. Isso diz respeito à mulher. Da mesma forma que uma série de outras situações formalizadas no direito vão somente se vincular enquanto um procedimento para a mulher. E dentro desse aspecto, o Habermas, ele diz o seguinte para a gente, né? Que essa discussão do movimento feminista, ela passa por dois momentos, o atual e o presente, lá no século XVII, no século XVIII. E ele diz que ele, a partir dessa abordagem, desse resgate, inclusive de reconstrução, ele detecta, na primeira concepção, um erro, que é o erro de você construir um discurso feminista totalmente ancorado na ideia de igualdade, né? Ele está dizendo isso. Habermas, então, a partir disso, ele faz um paralelo entre as demandas feministas de cada período e os paradigmas do direito liberal e do direito de Estado social, tentando demonstrar as falhas de cada um deles na sua particular busca pela concepção de igualdade. Porque no próprio Estado liberal, na medida em que você formula leis, você não formula leis para o humano, você formula leis para o homem, você formula leis para as mulheres, né? Então você já tem ali uma própria concepção normativa que faz uma distinção. Então o que está errado? As leis estão erradas? Se existem inclusive leis que privilegiam nós mulheres, né? Ou será que o próprio discurso ele precisa ser pensado também em termos de diferença de gênero realmente? Ou será que o discurso feminista ele precisa ser projetado dentro dessa perspectiva de que se observe, através do princípio da diferença, né, a possibilidade de construção de uma igualdade? Porque o que ele está dizendo aqui é que existe a necessidade de regulamentar o procedimentalismo jurídico no sentido da construção da dignidade feminina, dignidade masculina, mas que isso deve ser feito na medida em que você contrapunha um princípio da diferença em relação ao princípio da igualdade, coisa que ele busca em Rawls, né? Elemento esse que ele busca em Rawls. E ao final dessa estratégia, o autor, ele então coloca como terceira alternativa ao movimento o paradigma procedimentalista do direito, o qual ele entende ser o único possível de gerar o verdadeiro tratamento igualitário entre os diferentes grupos da sociedade. Aí a gente aqui pode pensar não somente a questão da mulher, mas todos os grupos em que se perceba algum tipo de diferença, sejam grupos étnicos diferentes, grupos culturais diferentes, sejam pessoas portadoras de necessidades especiais, todos os grupos, né? Ele não faz uma distinção nesse sentido, mas ele coloca de uma forma muito clara que esse discurso feminista ele tem que estar regulamentado por um procedimentalismo jurídico. Eu friso, procedimentalismo jurídico não é formalismo jurídico. Procedimentalismo jurídico não está vinculado a uma abordagem positivista clássica do direito, né? Quando tratamos do procedimentalismo jurídico,
nós estamos muito mais vinculados a uma filosofia do direito que pensa uma perspectiva vinculada a uma análise em que você ampara a interpretação também naquilo que se entende como common law, também naquilo que se entende enquanto costumes. Bem, dentro dessa perspectiva, o Habermas, então, ele diz que, dentro dessa possibilidade de fundar um feminismo, mas um feminismo regulamentado pelo direito, o campo, a esfera jurídica que teria como principal elemento a condição de possibilidade de garantir liberdade para que esse discurso se construa nas esferas públicas. Daí a necessidade da gente falar de esfera pública. Discutíamos há algum tempo sobre a problemática da esfera pública aqui no Brasil. E muitos são categóricos em dizer que a nossa esfera pública é uma esfera pública formal. Talvez o próprio Habermas, se viesse visitar o Brasil, admitiria isso. Porque aqui ele está falando em uma perspectiva em que é possível uma liberdade que regulamente esse discurso feminista dentro de uma esfera pública, mas de uma esfera pública informal, em que realmente exista a liberdade de se discutir as problemáticas no sentido de levantar conjecturas tangíveis e também pensar possibilidades para a emancipação social desses grupos femininos. O grande problema é que quando a gente pensa a questão da esfera pública no Brasil, nós não temos a possibilidade de fazer aquilo que o Habermas faz em Direito e Democracia, que é a separação da esfera pública formal da esfera pública informal. O Habermas ele tem duas obras que ele aborda o potencial da esfera pública, que é a mudança estrutural da esfera pública e Direito e Democracia. Lá em Mudança Estrutural da Esfera Pública, ele disse que houve uma decadência da esfera pública. Por que uma decadência da esfera pública? Por quê? Ele está tratando de uma abordagem de reconstrução histórica da esfera pública burguesa, e ele diz que, a partir do momento da ampliação da propaganda, da massificação da cultura, da indústria cultural, elementos tangíveis ao começo do século XX, nós temos uma decadência total da esfera pública no sentido de ser promotora e ressoar as problemáticas sociais, seja das minorias, seja do discurso feminista. Então ele vai dizer, olha, a situação está tão grave que toda a questão da racionalidade sistêmica, da política, do poder, da economia, acabou tomando conta, colonizando o próprio espaço público em que é possível construir esse discurso libertador e emancipador. Eu acredito que esse cenário é muito próximo, inclusive, àquilo que vivemos hoje, aqui no Brasil. Mas aí o Habermas ele percebe que ao longo dos anos 2000, principalmente, aí o Habermas ele percebe, principalmente a partir dos anos 2000, a partir do momento que ele publica Direito e Democracia, entre faticidade e validade, que esse próprio discurso da esfera pública mudou. Então, ele conseguiu perceber ao longo da passagem das décadas que foi possível a construção de uma esfera pública informal e que dentro dessa esfera pública informal, que claro, já existia no século XVIII, mas ela ficou minorada, ela ficou suprimida. Essa esfera pública, então, informal, ela poderia ser resgatada por meio desses discursos emancipadores, esses discursos de luta e de busca por efetivação de direitos. O problema maior que o Habermas detecta é que, diante dessa concepção de esfera pública, na qual é possível se pensar os direitos sociais em geral, essa esfera pública ela acaba o tempo todo sendo oprimida pelos discursos sistêmicos oriundo do privilégio político e da manutenção do poder econômico. É como se esses dois médiums, o direito ele fosse um médium que tivesse que ser capaz de romper com essa racionalidade presente lá na esfera sistêmica da política e na esfera sistêmica da economia. Mas a gente não vê isso se efetivar ou se cumprir. E aí, esse paradigma procedimentalista,
que teria como principal objetivo resguardar direitos das minorias, abre aspas, né? Estou citando Habermas aqui, das minorias, dos oprimidos, que deveriam resguardar a possibilidade da participação no processo de justiça, que deveria ser capaz de elaboração de discursos de direito que teriam como principal ponto se tornarem vigentes e destinatários, no sentido de manter os destinatários dos direitos como seus autores, ele acaba sendo falho. Porque o que o Habermas está falando para a gente é que, olha, se eu quero realmente efetivar direitos, a esfera jurídica ela tem que criar um procedimento para isso. Mas a esfera jurídica ela é codependente da esfera pública. É na esfera pública que esses direitos eles se resolvem, porque é na esfera pública informal que esses direitos, no caso os direitos sociais em geral, também o direito feminista, deveria ser ressoado e problematizado. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos a negligência em relação aos destinatários do direito. E aí o Habermas ele vem com um diagnóstico para lá de pessimista em relação a todo esse discurso. Ele diz que é justamente nesses tempos em que os discursos se ampliam no sentido de defesa do ponto de vista feminista, da dignidade humana, dos direitos humanos, é que a gente percebe a maior negligência em relação a tais discursos. E essa negligência, ela vem mascarada, ela é sutil, né? Ela está, de certa forma, ela está amparada em uma máscara que avulta a realidade. Porque a gente escuta tanto o discurso da alteridade, a gente escuta tanto o discurso da igualdade, que a gente passa a se considerar igual, e a gente esquece de observar a essência do discurso opressor que existe na sociedade. Né? Esse é o ponto que ele chega quando ele está lá escrevendo a inclusão do outro, e ele, em uma certa altura, se propõe a pensar o discurso feminista. Então, ele está dizendo para a gente que esse discurso feminista da igualdade, da isonomia, apenas mascara completamente a opressão, né, sobre a mulher, que vem revestida pela cultura, que vem revestida pela política, que vem revestida pela economia, que vem revestida por todas as esferas das quais emana o poder. Né? E aí, dentro desse aspecto, o Habermas enfatiza que são necessárias discussões públicas para serem detectados os aspectos sobre os quais as diferenças de experiências e de situações de vida de mulheres e de homens se tornam relevantes para um aproveitamento igualitário de liberdades de ação subjetiva, ou seja, de discurso, porque ele está pensando tudo isso no plano da linguagem do discurso. Como vamos reconstruir esses discursos? Como vamos pensar um discurso que realmente projete aquela perspectiva inicial que eu acabei de dizer, né? Somos iguais dentro das nossas diferenças. Como que vamos construir isso a partir do momento em que exista liberdade nesse espaço público para que se faça isso? E espaço público esse que deve, de certa forma, ser ressoado. Problemáticas que devem ser ressoadas no espaço público e que devem influenciar o direito. Aí, alguns de vocês aqui devem pensar, nossa, mas o Habermas está projetando uma situação ideal, né? Alguns aqui devem estar pensando, nossa, mas o Habermas está querendo ofertar para a gente uma solução que é muito abstrata, muito aberta. Bom, ele está ofertando uma solução. Ele está dizendo, olha, do jeito que está, a situação, ela não vai ser produtora de um resultado objetivo, justo, equânime e razoável. Se o discurso continua dentro dessa mesma vertente, nós não temos possibilidade de pensar uma saída. Bem, assim, o Habermas ele projeta um novo feminismo, que deve lutar pela participação das mulheres na elaboração dos direitos que desejam ver assegurados, buscando a sua realização da forma mais adequada às suas necessidades específicas, a fim de que tenham elas que se adequarem a um ordenamento jurídico falho, que promove as desigualdades ao invés de amenizá-las, e contribui ainda para gerar uma crise de identidade feminina. Então, Habermas, diante disso, ele enfatiza que são necessárias discussões públicas para serem detectados os aspectos sobre os quais as diferenças de experiências e de situações de vida de homens e de mulheres se tornam relevantes para um aproveitamento igualitário de liberdade de ação subjetiva. E é nesse aspecto que o paradigma procedimentalista do direito
adequa-se à proposta feminista, pois ele permite que ocorram as discussões públicas acima referidas, nas quais as mulheres são também autoras do direito do qual mais tarde serão destinatárias. Ou seja, o discurso feminista ele tem que ser capaz de se projetar em uma esfera pública que ressoe em condições de possibilidade de um normativismo vigente que nos protejam, que nos amparem, né? Que inclusive amparem as nossas diferenças. É isso que ele está claramente dizendo para a gente. E nessa intersubjetividade promovida pela discussão pública, que coloca em contato os mais diversos grupos sociais, não somente ligados ao sexo, mas também à raça, religião, condição financeira, cultural, é que se possibilita a criação de um ordenamento jurídico mais compatível com a realidade e, consequentemente, mais igualitário e justo e realizador da dignidade em um plano amplo, né? Não de uma dignidade minorada, não de uma dignidade discursivamente exaltada e concretamente negligenciada. Bem, eu estou com o meu tempo também aqui no meu limite, eu estou com o relógio do lado e com os 10 minutos aqui, acho que eu tenho 5 ainda, 7, então eu vou tratar agora rapidamente dessa questão do modelo procedimentalista, mas de uma forma realmente muito rápida, só como desfecho. E o Habermas, quando ele pensa o paradigma do direito, ele deposita uma certa expectativa enorme no direito. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece esse paradigma, esse modelo do direito enquanto procedimentalista, como algo institucionalizado e que já vem corrompido pelo poder, corrompido pela tal da colonização do mundo sistêmico em relação ao mundo da vida. E dentro dessa condição, o Habermas ele diz: existe um mecanismo que pode romper com essa colonização, que é a formação de opinião pública livre. Então, apesar de que minha proposta aqui não está vinculada à fala de Kant, mas ele acaba retomando a própria perspectiva kantiana de que, por meio de uma opinião pública, de uma vontade pública, é possível um discurso emancipador, um discurso gerador de autonomia. E o Habermas, então, ele acaba se inserindo nesse contexto que pensa a esfera pública ancorada em uma sociedade civil, capaz de participação política, né? E aí ele considera o seguinte, partindo, abre aspas, eu vou ler um trecho aqui dele, partindo da análise das condições necessárias do entendimento em geral, é possível desenvolver pelo menos uma ideia de intersubjetividade intacta, capaz de possibilitar o entendimento não coagido dos atos no seu relacionamento recíproco. Eu enfatizo, um entendimento não coagido, né? Porque se eu tenho uma opinião pública que versa sobre os direitos das mulheres, eu preciso que esse direito das mulheres que foi ressoado nessa opinião pública realmente seja livre de qualquer tipo de influência do poder, qualquer tipo de influência sistêmica oriunda da política da economia, como ele disse anteriormente. Então eu não posso ter um discurso coagido. Daí o principal elemento que tem que ser resguardado, a liberdade. Onde você não tem a liberdade, para o Habermas você não tem a possibilidade de um avanço dentro dos sistemas jurídicos e você também não tem a possibilidade de um avanço do discurso pró ao feminino e pró à própria dignidade. Então ele diz que essa intersubjetividade intacta constitui a manifestação de condições simétricas de reconhecimento livre. Entretanto, esta ideia não deve ser carregada com as cores da totalidade de uma forma de vida reconciliadora e projetada no futuro, nos moldes de uma utopia. Ela contém nada mais, mas também nada menos, do que a caracterização formal de condições necessárias para as formas de vida não antecipáveis de uma vida não fracassada, né? Ou seja, ou mudamos a nossa concepção de participação política, ou temos uma esfera pública garantida pelo direito enquanto uma esfera pública livre,
ou o Habermas ele dá um diagnóstico extremamente pessimista, ou estamos diante de uma condição de vida fracassada, totalmente fracassada. Então aí não adianta, para quem acha que Habermas é um otimista, escutem, né, meus caros, escutem, porque quando eu falo que eu estudo Habermas, as pessoas já veem, nossa, mas o Habermas é muito otimista, ele deposita na ação comunicativa a salvação, né? Peraí, não é bem assim. Ele reconhece os problemas tangíveis aos discursos, e ele é notório em dizer, ou esse discurso ele é livre, ele é politicamente formulado, ele manifesta uma opinião pública autônoma, ele ressoa as problemáticas tangíveis a cada situação de exclusão social, ele torna-se um discurso não coagido, ou estamos diante da condição de uma vida fracassada, né? Eu espero ter incomodado um pouco vocês com tudo isso. Muito obrigada, né? Enfim.